Olá, meus amores! Chegou mais um dia muito especial e nesse projeto desse mês vamos estar trabalhando a oração. E você, já orou hoje? Se não orou, vamos orar com a Pro agora? Feche os olhinhos, todo mundo, e vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos aqui agora buscando a Tua presença, queremos Te agradecer cada cada versículo, cada louvor, a nossa história. Abençoa todas as crianças que estão assistindo, os pais, os hospitais, aonde quer que chegue, meu Senhor, essa nossa ministração, que o Senhor venha abençoar cada um. Amém? Amém? E olha, continue orando, porque a oração é assim que a gente fala com Deus, ok? E agora vamos ficar com o nosso amigo Tutu no momento do louvor. Tá legal? Vamos louvar ao Senhor? Vamos? Amém? Vamos louvar agora com Tutu! O telefone do céu é a oração. O telefone do céu é o joelho no chão. Diz que uma vez, alô? Ou duas ou três. E se não atender, diz que outra vez. O telefone do céu é a oração. O telefone do céu é o joelho no chão. Diz que uma vez, alô? Ou duas ou três, alô? Jesus, e se não atender, diz que outra vez. Vamos para o versículo de hoje, que está na Bíblia, que é a palavra de Deus. O versículo que iremos aprender está em Mateus 21, 22. E tudo o que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 21, 22. Você sabe o que significa a palavra crer? Significa acreditar. Então, o versículo de hoje nos ensina que se vocês pedirem oração, acreditando, vocês receberão. A paz do Senhor, meus amores. Vamos para mais uma história bíblica. A história de hoje se passa lá no Egito, aonde o povo de Deus estava sendo escravizados pelo faraó. O faraó estava colocando os hebreus para fazer muitos trabalhos, porque ele queria que os hebreus morressem de tanto trabalhar. Mas quanto mais eles escravizavam e maltratavam o povo hebreu, mais o povo crescia e ficava forte. Então esse faraó perverso teve uma ideia: matar todos os bebês até 3 meses de idade do sexo masculino, só deixar nascer as meninas. E foi nesse contexto que um casal estava constituindo a sua família. E eles tiveram um bebê muito lindo, um menino. E eles fizeram de tudo para esconder esse bebê, para que os soldados egípcios não o encontrassem e o matassem. Mas estava ficando crianças cada vez mais difícil para essa família esconder esta criança. Então, eles se reuniram em oração, pedindo a Deus uma orientação do que fazer
para livrar aquele pequeno bebê inocente. Foi aí que logo após a oração, a Miriam, a irmã do bebê, teve uma ideia. Ela disse: vamos pegar um cesto, fechar todos os buracos com betume e colocar o bebê dentro. Que amor que essa família tinha um pela outra, que ideia maravilhosa! Sabe, Deus, crianças, amava muito aquela família e com certeza Deus não estava satisfeito com aquela situação, com aquelas mortes daquelas crianças. E sim, foi Deus que deu essa ideia para Miriam. Deus ama muito as famílias, foi Ele que constituiu todas as famílias da terra. Então, Miriam pegou o cesto, passou o betume, colocou o bebezinho dentro e ela falou para sua mamãe Joquebede: olha, mamãe, eu sei, todos os dias a filha do faraó vai se banhar no rio Nilo e aí eu vou colocar o cesto para flutuar em direção a ela. Eu tenho certeza, mamãe, eu tenho certeza que ela vai ver o cesto e quando ela abrir, ela vai se apaixonar pelo nosso bebezinho. E aí ela foi, criança, se escondeu lá na moita e quando a princesa desceu ao Nilo para se banhar, Miriam botou o cesto para correr entre as correntes do rio. E a princesa, quando viu aquele cesto, ficou curiosa. O que será aquilo que está vindo ali em nossa direção? Pediu então para que as suas escravas pegassem aquele cesto. E as escravas obedeceram. E quando ela abriu o cesto, lá estava um bebezinho lindo, chorando. E ela ficou apaixonada. Um amor invadiu o coração da princesa. E ela disse: isso daqui é um bebê dos hebreus. Que lindo este bebê. Imediatamente Miriam, que estava escondida, apareceu e disse para a princesa: a senhora gostaria que eu fosse buscar uma das hebreias para cuidar e amamentar essa criança até que ele esteja grande? A princesa disse: boa ideia, vá! Imediatamente Miriam voltou com Joquebede, crianças, a mãe do bebezinho, e a princesa fez um acordo com ela: leve esta criança para a sua casa, cuide dela, amamente ela, eu vou te dar dinheiro para você comprar tudo que ela precisar, tudo do bom e do melhor, e quando ele estiver grande, traga para mim no palácio. O tempo passou, crianças, esse bebezinho lindo cresceu e Joquebede então foi fazer o que tinha prometido para a princesa. Levou o rapaz para que a princesa o recebesse. Quando a princesa viu aquele menino, ela deu para ele o nome de Moisés, porque ela disse que ele foi retirado das águas. E Moisés foi criado ali pela princesa, com tudo que era de bom naquele palácio, comidas, roupas, ensinos. Ele estudou com os melhores professores daquela época. E quando Moisés cresceu, ele saiu um dia do palácio para passear no meio do povo e ele viu quando um soldado egípcio, criança, estava batendo muito em um israelita. Ele ficou indignado quando ele viu aqueles maus tratos, o que ele estava fazendo. Olhou para um lado, olhou para o outro e matou, crianças, aquele egípcio. Sabe, o que Moisés fez, criança, foi muito errado, porque nós não podemos tirar a vida de outra pessoa. E ele sabia que o que ele fez era pecado. E ele então fugiu dali, daquele lugar, arrependido do que ele havia feito, porque ele sabia que o faraó iria mandar matá-lo. Então, ele foi para uma cidade chamada Midian. Quando ele estava nesta cidade, ele se sentou à beira de um poço para beber água e veio de lá 7 jovens. Elas eram filhas do sacerdote Jetro.
e elas estavam ali pegando água, e Moisés gentilmente, educadamente ajudou aquelas meninas a pegarem água para os seus animais. Jetro então convidou Moisés para morar com ele lá na casa dele e ajudar ele a cuidar do rebanho. Moisés se apaixonou por uma das filhas de Jetro, o nome dela era Zípora. E então ele se casou com ela e teve um filho chamado Jetro. Um dia, quando Moisés estava cuidando das ovelhas, ele foi lá para o outro lado, subiu a um monte chamado Sinai, e lá, quando ele estava, um anjo apareceu para Moisés. Moisés tomou um susto muito grande e do meio de um espinheiro o fogo começou a arder inesperadamente. Aquele fogo não parava de arder, de queimar, e do meio daquele fogo bradou uma voz dizendo: Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Era Deus, crianças, falando com Moisés do meio daquele fogo. Ele ficou apavorado. Então Deus disse para ele: Moisés, eu tenho visto o sofrimento do meu povo e eu escolhi você para libertar o meu povo da escravidão do Egito. Moisés, criança, ficou apavorado. Como que eu vou fazer isso? Eu não sei como falar. Mas o Senhor escolheu Moisés e ele disse: você vai. E quando você estiver diante do faraó, você vai dizer para ele: eu sou, me enviou a voz. Então, eu quero dizer para vocês, meus meninos e minhas meninas, Deus tinha um plano para a vida de Moisés. O escolheu como libertador. Assim também foi com Jesus, crianças. Jesus também, ele veio a esse mundo com um propósito. Ele foi escolhido para nos livrar da escravidão do pecado. É o pecado que nos separa de Deus, o pecado que precisa ser castigado. E todos nós pecamos, como disse a palavra de Deus. Por isso, Deus tem um plano. Se eu e você estamos aqui hoje, foi porque Jesus, assim como Moisés, foi obediente ao chamado de Deus. Então, que nesse dia você possa pensar sobre isso. Que você tem um chamado. Deus tem um propósito para a sua vida. Que aonde você for, que você leve o amor do Senhor. E o Senhor tem grandes coisas a realizar através da sua vida. Tchau, crianças!